Pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos nessa casa mais uma vez para estudarmos e refletirmos e fixarmos, como colocou o nosso irmão na prece, os conhecimentos que nos felicitam aqui no entendimento, ampliam o nosso entendimento. Por essa razão, gostamos sempre de pensar que não podemos jamais olvidar a oportunidade que temos de participarmos de uma casa espírita, pelo conhecimento que ela nos faculta, cabendo-nos assim transformar esse conhecimento da dimensão intelectual para a comportamental e emocional. É isso que nos compete fazer. Então, muita paz e muita alegria a todos. O apóstolo Paulo, ele, durante a sua segunda viagem missionária, teve uma visão quando se encontrava na cidade de Troade. Ele, nessa segunda viagem, tinha como objetivo visitar as comunidades que ele fundara durante a primeira viagem, basicamente na Ásia Menor. E assim o fez. Sua intenção era chegar no extremo da Ásia Menor, rumar para o norte, retornar novamente para o leste, em direção à Síria, retornando assim à Palestina. Entretanto, quando chegou no extremo da Ásia, na cidade de Troade, se apresentou a ele um espírito, solicitando para que ele fosse ajudar a Macedônia. E ele então mudou seu itinerário, o seu objetivo, tomou uma embarcação, levou quase 2-3 dias nessa travessia, que não é longa, mas para a época era bastante difícil. Chegou a Macedônia e começou então a evangelização da Europa. Fundou algumas comunidades, dentre elas a comunidade da cidade de Tessalônica, que tinha uma comunidade judaica bastante significativa, ensejando assim a oportunidade também de Paulo para fundar uma comunidade bastante operosa, com problemas evidentemente, mas que acabou rendendo os seus frutos, se desenvolveu. E Paulo dirigiu-se para os Tessalonicenses em 2 oportunidades, em 2 cartas. E vocês podem até avaliar como essa comunidade não era muito problemática pelo tamanho da carta. As comunidades mais problemáticas ele tinha que escrever mais. Nas que eram mais apaziguadas, né, ele conseguia escrever menos. E as cartas para os Tessalonicenses são bastante curtas. Portanto, ele nos trouxe uma recomendação que temos procurado refletir sempre e procurado adotar como um hábito, complementando até a nossa leitura inicial, né? Porque nós sabemos que os hábitos são bastante importantes na nossa vida. Sem eles nós não teríamos condições de viver. Imaginem se tivéssemos que pensar em tudo aquilo que temos que fazer. Não teríamos capacidade cerebral para processar se tivéssemos que fazer tudo pensando no que temos que fazer. Por isso, nas estruturas mais internas do cérebro, isto é, as primeiras estruturas que surgiram na nossa marcha evolutiva, ali se encontra o desenvolvimento dos hábitos, que podem ser criados, podem ser desenvolvidos. E entendo que Paulo nos trouxe uma recomendação composta de 3 etapas que nós podemos encarar como a criação de novos hábitos e certamente sentiremos os benefícios dessa proposta. Então Paulo falou para os Tessalonicenses o seguinte: alegrai-vos sempre,
Orai incessantemente e agradecei e rendei graças por tudo. Nós sabemos que o problema não é a alegria, não é a oração, também não é o agradecimento. O problema é o sempre, o incessantemente e o tudo, que revelam hábitos nas nossas vidas. Começando da terceira recomendação, Paulo nos sugere que nós rendamos graças ao Pai, sempre que possível. Nós somos muito seletivos, normalmente até reclamamos muito mais do que agradecemos. Essa é a realidade, a minha, não sei se você, a minha realidade é essa. Estamos sempre a reclamar mais do que agradecer e somos seletivos, agradecemos aquilo que entendemos que nos seja positivo, favorável. Entretanto, bem sabemos que somos sempre ajudados, até nas situações difíceis que nos chegam, é para nosso aprimoramento, para que nós possamos experienciar a situação e assim evoluir. Mas quantos males são evitados na nossa vida e nem sabemos? Umas situações até conseguimos identificar isso de uma forma bastante clara, mas em outras não. Me recordo que o ano passado o nosso irmão Divaldo estava no André Luiz, cumprindo aquela programação que ele faz anualmente aqui no Rio, e aí ele comentou com uns companheiros que ajudam na comercialização dos seus livros, que no dia seguinte, que durante a palestra ele viu, pela sua evidência, a Sheila e a Joana colocando, os dois espíritos colocando uma espécie de uma toalha fluídica no colo das mulheres. Não entendeu nada daquilo, né? O que estava acontecendo. E após a palestra, então, ele foi e perguntou para os dois espíritos o que eles estavam fazendo. Então, a Joana colocou que aquilo era uma fluidificação para ajudar na prevenção do câncer de mama. Então, nós estamos sentados aqui, não sabemos nem a ajuda que estamos recebendo. Temos a certeza que estamos sendo ajudados, mas não temos nem essa ideia. Então, nós precisamos agradecer sempre, porque que isso se torne um hábito e não nos tornemos, né, reclamões contumazes, né? E acaba também sendo um hábito, você ser uma criatura que está sempre reclamando de todas as coisas e de todas as situações. A outra recomendação, acho que é de entendimento mais fácil para nós, também não é difícil de realizar, é orar incessantemente, né? A exemplo do nosso aparelho elétrico, que nós ligamos no nosso circuito, nós estamos nos ligando a uma grande usina, a parte aí os apagões, né? Nós sabemos que não existe apagão na usina do alto, né? Na usina do bem, sempre que você fizer a oração, você liga, a energia vai descer. Vai vir sempre uma resposta para aquilo que nós pedimos. Muitas vezes não é a resposta que estamos esperando, mas é sempre a resposta que nós estamos precisando. E a primeira recomendação, então, é o alegrai-vos sempre. O problema é o sempre, né? Nos leva a entender essa alegria, uma alegria independente. Nós normalmente temos ou sentimos uma alegria dependente, isto é, depende de determinada situação para que eu possa ter essa emoção, possa ter esse sentimento, essa sensação de alegria. Paulo falava de uma outra alegria, uma alegria perfeita, uma alegria que não depende dessas situações, ela é independente, que surge dentro do nosso mundo interior. Bem sabemos que confundimos muitas vezes, né, alegria com felicidade. Entretanto, são coisas que têm suas nuances e têm suas diferenças. A alegria é uma sensação
quase um sentimento, enquanto que quando nós falamos felicidade, nós estamos falando de algo mais estruturante, é um estado consciencial. Tanto que criaturas felizes podem ter momentos de tristeza e vice-versa. E o melhor, ou o maior exemplo que nós podemos lhes trazer é a própria exemplificação de Jesus. Um espírito feliz, alegre, realizado espiritualmente, um espírito perfeito. E na sua quinta-feira à noite, antes da sua partida, lá no Olival de Getsemane, ele testemunhou que a sua alma estava triste. Naquele momento ele estava triste. Então, mesmo para um espírito, uma criatura feliz, você pode ter momentos de tristeza ou vice-versa. Uma criatura infeliz pode também ter os seus momentos de alegria. Nós sabemos que a felicidade, que é estruturante, é um estado consciencial, todos nós buscamos. Por essa razão, as filosofias do passado, principalmente aquelas que se desenvolveram a partir de Sócrates, né, aquele homem enigmático, né, que veio aí por volta de 400, 500 anos antes de Cristo, toda a filosofia procurou sempre responder essa grande questão da humanidade, que é a busca pela sua felicidade. Nós sabemos que é difícil você ou trazer uma definição sobre felicidade, porque a felicidade é uma experiência individual. Entretanto, existem uma série de parâmetros que norteiam as respostas, embora seja uma experiência quase individual, não é, da criatura. A primeira definições, ou a primeira definição de felicidade, e aí nós vamos lá para o passado, né? Foi o primeiro filósofo da natureza, né? Aqueles filósofos que procuravam identificar um elemento primário constituinte do universo, do cosmos. Então foram os filósofos da natureza, foram conhecidos como pré-socráticos, né? E Tales, que viveu em Mileto, entendia que tudo era formado e tinha sua constituinte com a água. E ele definiu a felicidade da seguinte maneira: a felicidade é a criatura ter um corpo são, forte, ter uma boa sorte e ter uma alma bem formada. É interessante essa questão da boa sorte, porque para os gregos e na antiguidade em geral, o destino do homem era determinado pelos deuses. Era quase como um fatalismo total. Você não teve livre-arbítrio, você não era responsável pelo seu destino. Por essa razão, os gregos, e não somente os gregos, mas em todas as civilizações da antiguidade, as pessoas buscavam sem saber o que os deuses lhes estavam destinando. E os meios eram os mais diversos, ou ia para um oráculo, ou ia ler as vísceras do animal, enfim, todos interessados em saber o que esses deuses haviam lhes destinado. Tanto que a palavra grega que significa felicidade é eudaimonia. Eu é um prefixo que significa bom, e daimonia é um bom gênio, um demônio, um bom gênio, um bom espírito que lhe dê sorte, que lhe dê segurança. Portanto, sabemos que você ter esse bom gênio era difícil, porque normalmente as pessoas não encontravam essa felicidade. De qualquer maneira, a partir dessa primeira definição, foram se desenvolvendo e seguindo várias outras. Sócrates fez a sua abordagem, Platão, que foi seu discípulo, e o discípulo de Platão, que foi Aristóteles, preceptor até de Alexandre o Grande, ele também escreveu sobre a felicidade. Ele escreveu um livro para seu filho Nicômaco. Ele escreveu Ética a Nicômaco, porque eles colocavam a felicidade no âmbito da ética.
Jesus também fez a sua abordagem sobre a felicidade. Para ele, a sua visão de felicidade estava ligada à beatitude. E quem não conhece aqui as bem-aventuranças, que é felizes, bem-aventurados, é a busca da beatitude. Principalmente ele trouxe durante todo o seu ministério público, nós encontramos em várias partes do Evangelho, mas principalmente no Sermão da Montanha. Já era uma fórmula conhecida, essas bem-aventuranças na antiguidade. Entretanto, as de Jesus eram um paradoxo, ou paradoxais, porque as bem-aventuranças no passado, elas eram baseadas numa boa sorte, e as bem-aventuranças de Jesus estavam baseadas numa má sorte segundo os padrões do mundo. Nós sabemos que Jesus não estava visando o mundo. Ele estava trazendo uma nova dimensão, uma dimensão espiritual, e por essa razão seus padrões de felicidade estavam muito ligados às questões espirituais. E nós sabemos que essas questões são opostas, simétricas. Por essa razão que, segundo aos olhos do mundo, essas bem-aventuranças representavam ou estavam baseadas numa má sorte. É interessante que Jesus falou sobre felicidade e falou também sobre alegria. Ele queria falar da bem-aventurança e a beatitude. A alegria ele também falou. Na alegria que viria com a sua ressurreição, que depois iremos comentar, porque se insere no tema de hoje. Ou quando ele afirmava: olha, alegres serão aqueles que guardarem os meus ensinamentos. Guardar, como o nosso irmão colocou, é você conhecer e assegurar ele dentro do seu íntimo através de uma reflexão. Porque senão, minha gente, conhecimento vai embora. Como ele chega, ele vai. E depois você vai tentar aprender ele numa situação muito mais difícil. Nós sabemos que o mundo sempre viu o Evangelho como um conjunto de notícias tristes, né? Jesus foi um homem pobre, só isso já era para excluí-lo, né? Um homem que não tinha nem um travesseiro onde recostar sua cabeça, segundo afirmava. Não teve educação formal, nasceu numa região secundária, na Palestina, ajudou a todos, curou as criaturas, acabou sendo traído e crucificado e morto entre dois ladrões. E os seus seguidores também foram perseguidos. Um conjunto de notícias tristes. Entretanto, ele sempre enfatizava, né, que quem guardasse o meu ensinamento teria a sua alegria, e a alegria da criatura seria assim completa. Porque o verdadeiro cristão é alegre, como colocou Paulo para nós: alegrai-vos sempre, porque a alegria transforma. A alegria sustenta aquilo que você está procurando levar para o outro. Não adianta você ajudar alguém com a cara feia, de mau humor. Tem que ter alegria. Teresa de Calcutá, eu li, acordava bem cedo, né, para ir trabalhar, recolher aqueles indigentes em Calcutá, né? Nós não temos a mínima ideia do que seja isso. Na Índia, se você sair e dar uma moeda para alguém, é melhor voltar para o hotel, porque você não vai conseguir mais caminhar, de tanto são os necessitados. E ela acordava às 5 da manhã, e aí ela ficava observando as suas missionárias, jovens, né? Se alguma delas tivesse não estivesse com um semblante alegre, você não vai comigo, pode ficar aqui, eu quero ir com criaturas que possam transformar, que se cheguem junto da necessidade, numa atitude, numa posição, né, que consiga transformar, e a alegria transforma, influencia, né? Posteriormente, nós sabemos que com a Idade Média veio uma teocracia muito grande, a ideia da felicidade estava ligada à salvação. Entretanto, isso depois mudou, viemos um renascimento e o tema voltou a ser discutido.
e todos tentando estabelecer os seus critérios de felicidade. Evidentemente que Allan Kardec, no seu livro primeiro, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico, ele fez uma abordagem sobre a felicidade. E os espíritos procuraram informar ou ensinar que a felicidade completa aqui não existe ainda. Pela própria condição do planeta, que é reflexo até da nossa própria condição espiritual, é um planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração. Entretanto, os espíritos não se furtaram e trouxeram uma definição de felicidade que é uma das definições mais curtas que nós podemos conhecer, ou ter notícia, né? O que os espíritos falaram? A felicidade na Terra consiste no seguinte: com relação ao aspecto material, é ter o necessário. Bem, cada um vai falar o que é necessário, né? Essa definição de necessário varia de pessoa para pessoa, né? Mas na sua essência nós podemos entender isso. E com relação ao aspecto moral, aí já começa a ficar mais difícil, é ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa definição trazida pelos espíritos. E essa fé no futuro, porque ter o necessário é entendível, consciência tranquila é entendível, mas mais difícil de ser obtida. E essa fé no futuro? Da onde nós extraímos essa fé no futuro? Ora, nós estamos inseridos no livro que marcou para a humanidade de uma forma bastante clara um tema que já era bastante antigo, que é o da imortalidade da alma. O que traz essa fé no futuro para as criaturas é essa imortalidade da alma, que já era conhecida da humanidade, tem uma participação bastante grande e bastante importante. Podemos até nos fixar um pouco no próprio Evangelho. O Evangelho teve início na festa, ou o cristianismo, não o Evangelho, mas o cristianismo que teve início com a morte de Jesus, teve início justamente quase numa reunião mediúnica em Jerusalém, na festividade de Pentecostes, quer dizer, 50 dias após a crucificação de Jesus, quando todos os discípulos lá se reuniram por orientação do próprio Mestre. E como Jerusalém recebia judeus de todas as regiões, cada um com a sua língua própria, aqueles discípulos começaram a falar numa língua apropriada para cada um daqueles que estavam escutando, de acordo com as suas origens, no fenômeno de xenoglacia. Mas o que é mais importante é que o cristianismo só sobreviveu, a mensagem cristã só sobreviveu por causa justamente da imortalidade da alma. E quem trouxe esse anúncio tão alegre para a humanidade, né, foi justamente Maria de Madalena, naquele domingo pela manhã, quando foi completar o sepultamento de Jesus, que não houve tempo para fazê-lo, e lá ele identificou Jesus vivo. O Mestre havia vencido a morte. E essa notícia foi fundamental, porque todos aqueles que estavam ligados a Jesus com a sua crucificação ficaram desanimados, tristes. Será que ele realmente era o Filho de Deus? Porque se deixara crucificar entre dois ladrões? Então a dúvida começou a agraçar, até que veio a notícia, trazida até por uma ex-pecadora, o que provavelmente lhe trouxe algum descrédito. E o nosso Emmanuel faz um comentário muito bonito sobre isso, né? Porque muitos se perguntam por que Jesus se apresentou primeiramente para Maria de Madalena e não para João, que era o seu discípulo amado. Pedro não, Pedro naquele momento estava um pouco, mas com a consciência culpada,
Ele não estava em condições ainda de falar com Jesus. Depois ele iria falar e iria em frente. Ou com Maria, sua mãe, logo para Maria de Madalena, o Emmanuel coloca que ele imagina que Jesus fez essa aparição para que ele chancelasse de vez que o seu evangelho fora trazido não para aquelas criaturas que são saudáveis espiritualmente, mas para aqueles que estão doentes espiritualmente e desejam se renovar, se tornar saudáveis. E ninguém, segundo Emmanuel, fez mais esforço do que Maria de Magdala. E ele comenta que nem mesmo Paulo, e olhem que o nosso Emmanuel é fã do apóstolo Paulo, né? Nem mesmo Paulo fez tanto esforço quanto Maria, por uma razão muito simples. Maria era amante dos vícios, enquanto que Paulo já era um amante das virtudes. Então ele fez menos esforço do que Maria. E por essa razão, Jesus fez esse aparecimento, que foi fundamental para o cristianismo, para aqueles primeiros momentos. Sabemos que posteriormente ele iria aparecer mais inúmeras vezes, quase 13 vezes, para os seus apóstolos, enfim. Mas aquela primeira notícia era fundamental. E essa notícia foi fundamental posteriormente, quando essa mensagem cristã se desenvolveu de uma forma bastante ampla. Esse desenvolvimento foi vertiginoso. E naquela época não tinha rádio, televisão, internet, não tinha nada. Mas essa mensagem se desenvolveu de uma forma muito veloz, com a ajuda, evidentemente, do apóstolo Paulo. Mas, segundo aqueles cristãos da época, qual era o catalisador, né, desse desenvolvimento? Foi o sangue justamente daqueles mártires cristãos. E aí pergunto a vocês, para uma reflexão: quem seria mártir? Quem colocaria sua vida, ou perderia sua vida? Como a nossa Joana, que colocou até, né, como Joana de Cusa, colocou até seu filho também, que é o nosso Nilson, né, que desencarnou. É interessante que o Nilson sempre falava para o Divaldo, né, segundo lemos, né, ele não entendia muito essa paixão do Divaldo por Jesus, porque aquilo ainda estava íncito no seu espírito, né, porque ele foi com Joana, com seu poder de mãe, você vai comigo. E ela foi martirizada. Eu pergunto a vocês, quem enfrentaria isso se não tivesse a certeza da imortalidade da alma? A certeza de que Jesus havia vencido a morte? Ninguém. Então vocês vão se apercebendo, né, a importância dessa imortalidade para que o cristianismo pudesse se desenvolver. E posteriormente, todos os místicos cristãos tiveram as suas experiências, muitas experiências espirituais, onde eram testificados, né, a imortalidade da alma. Vieram também homens de grande saber. No século XVIII, Swedenborg foi um sueco, era um médium maravilhoso, tinha uma criatura bem diferenciada, tinha um contato muito grande com os espíritos, até que no século XIX coube a Allan Kardec a missão, né, de trazer, como bem sabemos, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, onde afirmava, né, como pedra basilar da doutrina espírita, a imortalidade da alma. É interessante que vários outros missionários estiveram no mesmo período, mas coube a Kardec todo esse esforço. E ele soube realmente cumprir a sua missão. Reparem, ele escreveu uma série de livros, começou a tomar conhecimento de uns fenômenos que eram considerados frívolos, e a partir desses fenômenos ele conseguiu codificar uma doutrina sem igual.
Não existe doutrina espiritualista igual à doutrina espírita. Num tempo muito curto. E voltamos aqui a falar, sem energia elétrica, sem internet, sem todos esses recursos que nos facilitam hoje, foi um esforço supremo. E nós temos, evidentemente, uma dívida de gratidão muito grande por Kardec, porque esse conhecimento nos chegou e nos abre, assim, o entendimento. Evidentemente que bem sabemos que Kardec sofreu bastante a reação, né, a esse posicionamento com relação à imortalidade da alma, principalmente no século XIX, um século muito problemático, né, um século que teve início com um Deus não necessário e acabou esse século com um Deus morto, né, através daquelas filosofias, né, principalmente de Nietzsche, que acabou desencarnando quase ensandecido no ano 1900. Sabemos que em 1861 os livros de Kardec foram queimados na Espanha, na esplanada de Barcelona, porque ali ele se demorava a Inquisição. Evidentemente, se pudessem, eles teriam queimado Allan Kardec, mas queimaram apenas os livros da codificação, que o editor La Chatre se encontrava na Espanha, havia solicitado a Kardec esses livros. Ele tinha saído da França por perseguições políticas de Napoleão III, e Kardec enviou esses livros então, e acabaram esses livros sendo queimados. E fica para nós assim essa visão maravilhosa da sobrevivência da alma. E aí nós faríamos uma reflexão, né? Ao Kardec trazer essa visão de uma forma, estudar, não trazer apenas, mas estudar as interações do retorno do espírito ao mundo material, o retorno do espírito ao mundo espiritual, enfim, estabelecer de uma forma fácil, através de perguntas, provavelmente por influência de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho era uma criatura que pensava perguntando, provavelmente deve ter influenciado Kardec. Vamos perguntar, e isso facilita o nosso entendimento, trazendo para nós então essa visão que nos traz tanta fé no futuro e nos ajuda e contribui para a nossa felicidade, que é a imortalidade da alma. Nós sabemos que esse conhecimento é importante, por isso comentamos aqui ao início que nós não podemos jamais subestimar essa oportunidade. E o que transforma nas nossas vidas o conhecimento da imortalidade da alma? Logo de primeira, assim, me vem a ideia da consolação. Aliás, quem consola em si não é a doutrina espírita, mas é a mensagem que ela está trazendo do espírito imortal. O que consola para nós é essa imortalidade da alma, colocando-nos que, embora possamos estar com experiências difíceis, essas experiências um dia cessarão, e a morte não é o fim. Aliás, se a morte fosse o fim, nós não poderíamos nem entender esse universo. Então nós sabemos que a doutrina espírita tem essa vertente muito grande de consolação. Por isso que Jesus havia afirmado: eu vou enviar um consolador, um protetor, um advogado para vocês, quando vocês tiverem entendimento para aceitá-lo. É interessante que esse conhecimento é tão importante, entretanto apenas um percentual ínfimo da população humana encarnada dispõe dele. No Brasil são 8% de espíritas. Então, a nível mundial, deve ser um percentual, gente, pequenininho. Esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, que nos traz consolação. E nos traz também uma nova visão sobre a vida. O nosso olhar começa a mudar. E precisa mudar, porque nós sabemos que a vida continua, não se encerra com a morte. Aliás, nós somos espíritos, estamos aqui de passagem. E aí nós começamos a nos preocupar com os nossos espíritos, porque o que é importante nessa nova vida que vem? Eu preciso me preocupar com o meu espírito, não apenas com
as demandas de César, com a minha personalidade transitória que passa, né? Quantas personalidades nós já não vivenciamos? Eu tenho que começar a me preocupar com aquilo que é propriedade verdadeira minha, não aquela propriedade transitória que nós recebemos aqui por empréstimo. Eu preciso me preocupar com o meu espírito. Por essa razão nós nos encontramos aqui. Por essa razão nosso irmão na prece colocou, né, que nós pudéssemos ter forças para transformarmos, a partir das nossas reflexões, esse conhecimento, porque nós sabemos que aí no nosso espírito nós iremos começar a desenvolver os dons espirituais que são muito importantes para as nossas vidas. Esses dons espirituais ninguém nos tira, ninguém. Agora, aquilo que nos é emprestado, isso nós sabemos que isso é tirado, né? Tudo que é emprestado por Deus, se é emprestado, Ele pode a qualquer momento pegar de volta. Mas aqueles dons que nós desenvolvemos, isso é conquista nossa. E mais, quais são os valores que nós precisamos também desenvolver? Porque a vida continua. Quais são os valores que vigem nessa dimensão espiritual? Foram trazidos por Jesus, como coloquei logo ao início do meu comentário. Jesus, como ele afirmou, vem trazer um juízo que nos fala que qualquer ação que nós fizermos, nós podemos avaliá-la segundo a dimensão espiritual ou a dimensão material. Antes, nós nos preocupávamos apenas com a dimensão material. Então, você ganhava ou perdia, tudo bem. Mas quando você tem conhecimento dessa realidade espiritual, da imortalidade da alma, e que existem valores espirituais, então as minhas ações eu posso avaliar de duas maneiras, segundo os padrões do mundo ou segundo os padrões do espírito. E como colocamos também aqui para vocês, esses valores podem mudar. Isso significa uma ação minha. Segundo o mundo, eu posso estar ganhando, mas segundo o espírito, eu posso estar perdendo. Eu tenho uma passagem que eu gosto muito, de um livro Chico de Francisco. Essa passagem, eu li o livro e absorvi a passagem, né? É assim, numa palestra ou num estudo, você sempre procura identificar alguma coisa que você possa captar. Não vai querer captar tudo, fazer reflexão de tudo ou guardar tudo. Nós não temos bagagem para isso. Então escolhe uma coisa que naquele momento está te felicitando, você está precisando, segura naquilo. Então essa passagem, eu nunca esqueci desse livro, que Chico estava com um grupo de irmãos, e aí estava lá uma criatura num hospital para essas doenças crônicas, né? Sem as pernas e sem os braços. Realmente uma imagem, segundo o mundo, terrível. E aí os irmãos espíritas já querendo dar paz. Coitado desse irmão, como ele está mal. E aí o Chico vendo, olha, o Emmanuel falou que ele nunca esteve tão bem. Peraí, ele está mal ou está bem? Mal segundo o mundo, mas bem segundo o espírito. Porque Emmanuel colocou que esse irmão se matar em várias reencarnações. Então nessa última ele pedira para que ele viesse as mãos e as pernas, para que ele não cometesse suicídio. Mas ele não estava vencendo por causa disso. Ele estava vencendo porque até então ele não pensara um só momento em cometer o suicídio. Então nós somos a expressão desse conhecimento que nos traz a doutrina espírita sobre a imortalidade da alma. E gostaríamos de finalizar sobre uma calamidade dos nossos tempos, que se as criaturas tivessem esse conhecimento, não praticariam, que é o suicídio. Eu li que por ano no mundo volta ao mundo espiritual através do suicídio mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão. De tentativas, nós podemos botar aí 10 milhões, aquelas que os espíritos foram lá e ajudaram, né? 10 milhões de pessoas.
Isso significa quase um suicídio a quase 40 segundos. Então, nesse tempo que nós estamos aqui, em torno de 1 hora, 40 pessoas, 40 espíritos retornaram nessa hora ao mundo espiritual via suicídio. É talvez uma das causas de morte de maior índice para jovens até 35 anos. Vamos botar jovem como 35 anos também. Evidentemente que sabemos que por trás desse ato insano existe uma dor profunda, né? Uma dor emocional. Não estamos aqui julgando a ninguém, mas será que se essas criaturas tivessem esse conhecimento, será que eles iriam partir para esse caminho? Nós sabemos que as religiões sempre condenaram o suicídio. Aliás, o primeiro a condenar o suicídio não poderia ser outro espírito senão Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, no ano 410, vocês saibam que aconteceu o impensável, né, por uma sociedade romana, né? O mundo ocidental conhecido foi o saque de Roma por 3 dias por Alarico, que era um visigodo, né? Que era um bárbaro. Bárbaro eram os povos que não falavam nem latim nem grego, eram categorizados como um bárbaro. E aí foi um problemaço, porque estamos falando no ano 410, início do século V. No século IV, o cristianismo teve um início muito difícil. Foi talvez o século em que as perseguições foram mais intensas, até a subida ao poder de Constantino, no ano 13, e que em 313 trouxe no Edito de Milão a liberdade religiosa. E por volta do ano 382, o imperador romano Teodósio instituiu o cristianismo como religião oficial. Entretanto, existiu ainda um paganismo popular muito forte, porque evidentemente, né, o aristocrático reza segundo o imperador, né? Se o imperador falava que o cristianismo era religião oficial, eles largaram o paganismo, mas o popular ainda era forte. E foi um momento muito difícil para o cristianismo, muito difícil, porque ele ficou face à história, porque começou-se a criticar. Ora, enquanto que Roma era protegida pelos deuses pagãos, ela permaneceu incólume. Aí chegou esse tal de Pedro, e esse tal de Paulo, de João. Esses deuses são muito fracos, tanto que Roma acabou sendo saqueada, e os próprios cristãos começaram a ficar preocupados, e coube então a responsabilidade de combater isso, a figura maravilhosa de Santo Agostinho, que tem um intelecto brilhante. Ele vivia na África do Norte, bem sabemos, foi bispo de Hipona, enfim, participou da segunda revelação, da terceira revelação, segundo Erasto, né, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. É quem mais popularizou, é aquele que mais divulga a doutrina espírita, é o espírito de Santo Agostinho. E ele começou a identificar, né, em alguns pagãos, aquelas criaturas que na situação de dificuldade elas se matavam e eram exaltadas por causa disso. Então ele escreveu um livro muito famoso chamado Cidade de Deus. É um livro muito reverenciado. Ele escreveu mais de 200 livros, né? Mas é um livro muito reverenciado porque ele quis justamente minimizar os efeitos do que havia acontecido e colocar que o cristianismo não tinha nada a ver com isso. E foi nesse livro que nós podemos encontrar os primeiros estudos de uma condenação ao suicídio, porque a vida é um dom concedido por Deus que não nos compete tirar. Aliás, sem pegarmos o que Santo Agostinho escreveu e o que nós temos no Livro dos Espíritos, tem uma sintonia completa de um livro que foi escrito de
410 a 423, mais ou menos, que foi uma obra bastante significativa. Nós sabemos que posteriormente os suicidas foram muito massacrados, né? Além do problema que eles criaram para si, mas que um século depois, mais ou menos, que Santo Agostinho escrever os seus comentários sobre o suicídio, um concílio em Arles, na França, condenou definitivamente. E na Idade Média nós sabemos que eles não tinham nem direito a um sepultamento, as famílias eram também condenadas, era uma atitude muito radical, mas a religião sempre condenou. A filosofia sempre estudou e sempre considerou até uma saída o suicídio. Albert Camus, que foi um existencialista do século passado, ele considerava o suicídio a maior questão que a filosofia tinha que analisar. Embora existencialista, ele foi contra, se manifestou várias vezes contra o suicídio, embora ele considerasse uma saída, mas na visão dele não seria a mais adequada. Eu acho que deve ser influência de Santo Agostinho, porque a tese do todo dourado dele foi justamente sobre Santo Agostinho. E hoje a ciência se depara com esses índices alarmantes de suicídios, onde nós temos aí mais de 90% como origem de problemas psicológicos. Nós sabemos que todos esses problemas psicológicos, muitos são evidentemente do nosso corpo somático, mas eles têm o seu cerne, sua origem no espírito. Então, entendemos que todas essas religião, ciência, enfim, precisam se unir, né? E a filosofia para tentar combater esse mal. Mas fico perguntando se essas criaturas tivessem conhecimento, certamente esse número, 1 milhão de almas por ano, mais de 1 milhão, isso não aconteceria. Nós tínhamos que falar então sobre a imortalidade da alma e escolhemos então esses temas, porque é um tema bastante amplo, mas gostaríamos de abordar com vocês, fazer algumas reflexões sobre esses aspectos que aqui comentamos. Então gostaria de desejar a todos muita paz, que vocês possam realmente participar aqui da Casa Espírita. É sempre uma honra, como eu falei, não podemos subestimar essa honra, participarmos de uma Casa Espírita, pelo conhecimento que aqui recebemos. Então que todos possam guardar a paz, e possamos ter uma semana com saúde, e possamos atender todos os nossos compromissos, materiais e espirituais, com muita paz, alegria, sempre, oração incessante, gente. Não interessa onde, está no ônibus, faça a sua ligação com a alma, para você se manter num estado de prece, e que possamos sempre agradecer a Deus por tudo. Obrigado.